Paz do Senhor, Manaí, tudo bem com vocês? A gente hoje, vai dar continuidade ao estudo, onde a gente vai estar vendo a questão de Uzias de Judá. Logo eu vou colocar para vocês as referências bíblicas, para vocês poderem estudar um pouquinho e aprimorar o conhecimento de cada um, tá certo? A questão de Uzias, a questão do significado do nome dele é o Senhor é a minha força. E assim, após a morte do rei Salomão, como já foi visto e falado nas aulas anteriormente, Israel se dividiu, em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte, onde o reino do norte ficou a questão do reino de Israel, e o reino de Judá ficou no lado do reino do sul, certo? Enquanto Uzias governava o reino do sul, Jeroboão II, ele reinava o reino do norte. A questão de Uzias, ele assumiu o reino por volta de 792 a 740 a.C., ele era filho do rei Amazias, o Uzias, e ele assumiu o reino dele aos 16 anos de idade. Veja só, pessoal, que responsabilidade. Mas só que muitos, historiadores, pesquisando, eles acham que logo assim que ele assumiu o reino, Uzias, por ele ser tão novo, aos 16 anos, por trás dele tinha sempre o pai, o rei Amazias. E a questão foi durante o reinado desses dois reis que eles experimentaram um período de prosperidade. E a gente vai ver o porquê eles aproveitaram a questão dessa prosperidade. O rei Uzias, ele teve à frente ao reino de Judá por 52 anos. Ele ficou à frente, ali governando o reino de Judá. Quando ele subiu ao trono, ele reformou, a defesa de Jerusalém. Ele, por ser muito novo, começou a trazer ideias novas, inovadoras, e assim o povo começou a se agradar, do modo que ele reinava. Não só como ele também começou a trazer novas tecnologias para o exército, mas também para a questão da pecuária, da questão da plantação, tudinho. E ele, conseguiu fortalezas em localizações bem estratégicas, e investia muito na agricultura. E o povo daquela época, lá do reino de Judá, viu que essas tecnologias que ele estava trazendo, as novas ideias, estava fazendo com que o povo prosperasse, crescesse economicamente cada vez mais e mais. E com as ideias novas, todos começaram a ter um bom aproveito, E a Bíblia diz que Uzias, ele iniciou o seu reinado temendo e buscando e rendendo culto a Deus. Tudo que ele ia fazer, primeiramente, ele buscava e oferecia ao Senhor. Como a gente sabe que naquela época, do rei Uzias, do Antigo Testamento, fala muito a questão dos sacerdotes, onde eles entravam nos lugares para oferecer o sacrifício. E na época do rei Uzias, eles tinham o costume de oferecer incensos ao Senhor. E ele era um homem bem-sucedido, ele sempre buscava primeiramente a Deus, orientação, conselho, tudo vindo da parte de Deus.
E assim, o povo amava muito ele e ele era reconhecido como um grande rei. Durante muito tempo, ele se espelhou no sacerdote Zacarias, né? Sempre Uzias, ele buscava ter conselhos bons. E assim, para nossa vida de hoje em dia é primordial que a gente faça isso, né? Antes de tomar qualquer decisão, fazer algo na nossa vida, seja na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, na igreja, as nossas atitudes, sempre é bom a gente buscar realmente a Deus, se isso é da vontade dele, e engrandecer e glorificar o nome dele. Em determinado momento de sua vida, assim, ele cheio do seu orgulho, e o que aconteceu, né, com o rei Uzias? Ele começou a lhe render o poder e a riqueza, né? Ou seja, está dando certo porque eu sei governar, porque eu sou isso, eu sou aquilo. E isso tudo começou a desagradar a Deus. Uzias, ele pecou, né? E foi castigado por Deus. Devido ao seu pecado, lá no livro de 2 Crônicas, 26:19, relata muito bem esse versículo. Ele fala, né, que o orgulho cegou ele seriamente. Então, ele quis fazer algo para sua própria glória. E a questão assim, mesmo ele com vergonha de seus últimos anos por conta do seu pecado que cometeu, quando Uzias, assim, pela pesquisa que eu fiz, Uzias ele foi castigado com a lepra, né? Iniciou pelo rosto dele, pela testa, pela pesquisa que eu fiz, e ele teve que ser afastado totalmente do reino, né, que era uma doença que era contagiosa. E quem assumiu o reinado dele foi o filho dele, Xotão, que era o filho de Uzias. Mas só que pelas pesquisas que foi feita, muitos acham relato que ele mesmo afastado, ele sempre estava ali por trás do filho dele, dando as coordenadas, né? No que o filho teria nas decisões a tomar, o que fazer. E a questão assim, né? Ele com vergonha de seus últimos anos, por conta do pecado dele, que cometeu, quando ele morreu, houve um período de luto nacional. E assim, a questão dos judeus, eles ficaram assim triste, né, com a morte do rei Uzias, porque após a morte do rei Salomão, o rei Uzias, com as ideias dele inovadoras, as tecnologias que ele trouxe para o povo, ele tinha estabilizado aquela sociedade economicamente, e com seu afastamento pelo seu pecado que ele cometeu, havia um falecimento, o povo se desorganizou, financeiramente, não conseguiram mais manter aquela visão de manter as coisas tudo direitinho, seguir aquele rumo, tudo como o rei Uzias determinava. E, infelizmente, a crise se instalou perfeitamente lá em Judá, aonde as coisas já não andavam mais para frente como estava indo, né? Tudo financeiramente, tudo o que o rei Uzias tinha conseguido organizar, estabelecer, infelizmente foi por água abaixo. Então, assim, essa lição de hoje que eu queria passar para vocês é o seguinte: assim como o rei Uzias,
que ele começou tudo oferecendo ao Senhor, é um grande ensinamento para nós como cristãos. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, devemos sim estar oferecendo e rendendo graças ao Senhor. Mas só que a gente tem que ter o cuidado para que o nosso orgulho não venha crescer e subir para nossa cabeça. A gente achar, isso só está certo porque sou eu que faço. Não, isso só está certo porque é o Senhor, primeiramente, que está nos capacitando e nos usando como ferramentas dele para que isso aconteça. Então, que a gente possa sempre estar pedindo a Deus que ele possa tomar conta dos nossos sentimentos e tudo que a gente venha fazer nessa vida seja para a honra e glória do nosso Deus, certo, Manaim? Que essa lição possa falar fortemente aos nossos corações. Não é fácil, mas que a gente possa viver aquele hino que é louvado no escuta à noite, mais de ti e menos de mim, que o Senhor possa aparecer e a gente possa diminuir e ter o cuidado para que a gente não possa fazer que o nosso eu venha subir a nossa mente, que tudo é dele, tudo pertence a ele. Amém? Beijo para vocês.